Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito da decisão do desembargador do habeas corpus 588.135, se eu não me engano, é isso mesmo, né? Bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Carla Jussara e no vídeo de hoje eu vou falar sobre provas ilícitas, provas ilegítimas, né? Quebra de sigilo telefônico e telemático e através também da própria Constituição Federal, porque esse direito está na própria Constituição. Bom, vamos lá. A terceira Câmara do Tribunal de Justiça, terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador concedeu o habeas corpus parcial. Esse habeas corpus que eu falei. A respeito das provas anexadas aos autos do processo. Mas para que você possa entender, eu tenho que contar a história. Um rapaz foi preso em flagrante e foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas. Veja, quando ele foi preso em flagrante, os policiais apreenderam o que tiveram que apreender, o material e tudo mais, mas também apreenderam o celular. E sem autorização judicial e muito menos autorização do suposto autor, do rapaz preso em flagrante, eles começaram a vasculhar o celular do rapaz e encontraram inúmeras provas que vão corroborar com a tese deles, ou seja, que vão corroborar pelo crime de tráfico de drogas, no qual o mesmo foi denunciado. E essas provas foram anexadas aos autos do processo. O desembargador concedeu esse habeas corpus parcial, por quê? Porque essas provas, elas são consideradas provas ilícitas. Mas, Carla, são provas que estavam no próprio celular da pessoa, correto? Só que essas provas que estavam no celular dele, os policiais, ao pegarem o celular e vasculharem, como eu costumo dizer, de cabo a rabo, o celular, não tinham em mãos, não tinham autorização judicial. Passados 30 dias, o delegado então requereu a quebra desse sigilo. Só que o vasculhar do celular já tinha ocorrido há um bom tempo. Por isso que essas provas foram consideradas ilícitas. Então elas são ilícitas, são ilegais. Não. Veja a diferença. As provas ilícitas é quando elas são adquiridas em desconformidade com aquilo que consta no próprio processo penal, Código de Processo Penal, e são provas também que são constituídas de forma em desconformidade com a própria Constituição Federal. Ou seja, o direito ao sigilo telefônico e telemático é resguardado a cada um de nós. E para que esse sigilo possa ser quebrado, tem que ter uma autorização judicial. Há um entendimento de uma jurisprudência do STJ que ela diz assim: entende que é ilícita a prova obtida diretamente pela polícia no momento da prisão em flagrante, sem a prévia autorização judicial, que foi o caso. Por isso que essas provas têm que ser desentranhadas do processo. Eu vou só fazer um parênteses e explicar então que são provas ilegítimas. Provas ilegítimas, eu vou dar um exemplo. Vamos supor, né, que eu tenha um vizinho e esse vizinho esteja respondendo um processo criminal. E eu estava na juntada de provas e no momento que eu estou chegando no prédio onde eu moro, o rapaz dos Correios também está ali. E aí eu pergunto para o rapaz assim: por acaso você tem alguma correspondência para o apartamento X, que é o apartamento do vizinho? Ele fala: eu tenho sim. Mas ele não pergunta quem sou eu. E assim vai, ele me entrega a correspondência. Eu abro a correspondência e percebo que aquela correspondência corrobora como prova importante naquele processo pelo qual ele está respondendo. Ou seja, que aquela prova deixa claro e evidente que ele cometeu aquele crime, o delito. E eu vou anexo aquela prova aos autos do processo. Nesse caso, elas são provas ilícitas, porque eu invadi, né, a privacidade dele no sentido de correspondência,
não posso fazer isso sem autorização judicial, mas se eu estou no tribunal do júri, vamos supor que eu tenha 3 dias, que é o prazo máximo para anexar as provas aos autos. Então, se eu tenho 3 dias para anexar, eu resolvi anexar essa correspondência na véspera do julgamento. Ou seja, eu já não respeitei o prazo estipulado no tribunal do júri, que consta no processo penal, no código, né, estipulando isso, dando um limite, não flexibilizando demais. O que acontece? Essa prova, ela é ilícita? É. Por quê? Porque eu peguei uma correspondência que ele jamais sabia, que ele jamais recebeu. Ele poderia até saber que iria receber uma correspondência, mas ele jamais recebeu. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela é ilegítima porque no momento que eu anexei aos autos do processo, eu não obedeci o prazo estipulado em lei. Mas ela é ilegítima. Mas vamos supor, ela também vai ser desentranhada do processo, mas vamos supor que a prova na qual eu precisava, eu adquiri de forma lícita, ou seja, a prova correta, sem pegar correspondência de ninguém, sem fazer nada de errado, estava tudo certinho. Só que no momento que eu fui anexar aos autos do processo, eu não obedeci o prazo, que eram de 3 dias. Neste caso, a prova é lícita? É, mas ela é ilegítima, por não obediência ao prazo estipulado no próprio Código de Processo Penal. Nesse caso, vamos supor ainda que o júri seja anulado. E aí, obviamente, no momento que formar um novo júri, essa prova, eu posso utilizar ela, agora dentro do prazo correto, que vai ser uma prova, além de ser lícita, também será uma prova legítima. Compreende? Voltando ao caso que eu estou falando a respeito desse habeas corpus, o que o desembargador decidiu? Que todas as provas adquiridas de forma ilícita, ou seja, sem autorização judicial para a quebra do sigilo, e que aquelas provas foram anexadas aos autos do processo, deverão ser desentranhadas. E aí, nesse caso, o Ministério Público, que o denunciou por tráfico de drogas, deverá obter novas provas, agora lícitas, ok? Para manter a sua denúncia. Caso contrário, ele poderá então ser capturado apenas como usuário, dependendo do contexto, ou ter apenas a posse. Vai depender de como vai ocorrer. Eu fiz um vídeo anterior, uns dias atrás, referente à diferença entre traficante e usuário, que eu vou deixar na descrição para vocês também. Bom, eu espero que o vídeo tenha sido claro para vocês da diferença de provas ilícitas, provas ilegítimas, o direito que todos nós temos, o sigilo de correspondência, o sigilo telemático e telefônico, que não pode ser quebrado por uma autoridade sem a devida autorização judicial. A própria jurisprudência do STJ também deixa isso muito claro. Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Uma semana maravilhosa para todos nós. Até lá!